Olá para os brasileiros conservadores e patriotas que acompanham o meu canal Desesquerdiza Brasil. Então, gente, eu estou fazendo este vídeo aqui para explicar a transição daquela noite do dia 6 de setembro de 2021, onde eu filmei todos aqueles acontecimentos ali próximos à estação de ônibus, né? A estação central de ônibus ali, um pouquinho antes dos gramadões ali, das quadras da esplanada, né, dos ministérios. Gente, o que eu posso dizer? Foram dias incríveis na minha vida. Eu tenho muita saudade daquilo, porque eu nunca vi gente tão patriota e que amasse tanto o Brasil quanto eu encontrei ali. Pessoas extraordinários, brasileiros com um amor tão grande pela pátria que quase não cabia no coração daquelas pessoas. Foi muito bonito de ver aquilo. E eu não filmei o momento onde os caminhões finalmente entraram para dentro das quadras ali, né? Dentro da esplanada, né? A barreira de policiais era incrível, gente. Nossa, eu acho que chegou quase a ter 200 policiais na barreira que eles fizeram ali. E ficava chegando o ônibus com policiais. Chegava o ônibus, saía um monte de policial. Chegava ônibus da PM, saía um monte de polícia militar, né? Aquilo ali, claro, foi ideia do Ibanez, do governador do Distrito Federal. Não sei qual a intenção dele, se ele achava que ele ia poder conter essas pessoas, né? Enfim, a possibilidade de conflito ali foi real. Existia um risco muito grande de ter havido, né, uma grande confusão e mortes. Existiu esse risco. Se a polícia atacasse ali, eu acredito que alguns caminhoneiros talvez pudesse ter tentado furar a barreira com os caminhões e poderiam ter sido baleados, né? Porque os policiais iriam se achar no direito de fazer isso, né? Mas as pessoas estavam ali defendendo algo muito maior do que elas mesmas. Estavam defendendo a verdade, a democracia, a liberdade dos brasileiros. Estavam ali lutando por um país melhor, muito melhor do que é hoje. Porque hoje o Brasil é um país muito rico, tem possibilidade de crescer muito, de gerar muita riqueza, né? Estamos agora, né, eu estou falando em 2022, há 3 dias das eleições para a presidência da República. E a minha esperança num país melhor é gigantesca. Nós tivemos um Senado renovado, algo inédito no Brasil, na história do Brasil, com pessoas conservadoras, uma maioria de pessoas conservadoras, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então a possibilidade de aprovar as mudanças necessárias que precisamos, reforma do judiciário, reforma política, reforma tributária. Gente, são várias reformas que são terrivelmente necessárias, porque o Brasil mudou, o mundo mudou, e as leis não acompanharam. Muito pelo contrário, elas foram para trás. Elas começaram a apoiar cada vez mais os corruptos e os canalhas, porque eles começaram a criar leis para proteger a roubalheira e a canalice deles. Hoje, Brasília está muito degenerada. E muitos dos políticos que estão ali também, além de serem corruptos, além de serem esquerdistas corruptos, são covardes. Covardes. Isso é um defeito muito grave num homem, na minha opinião. Totalmente ao contrário daqueles bravos que estavam ali, dispostos a qualquer coisa. Eu vi coisas maravilhosas e vi coisas terríveis lá.
E apesar das redes de televisão não terem mostrado, houve sim ataques da polícia militar, covardes contra as pessoas que estavam ali. E os que estavam ali, sim, pessoas decentes, patriotas, trabalhadores, pais de família, com famílias inteiras lá. No dia 7 de manhã, eu vi milhares de famílias. A maioria das pessoas que estavam lá eram famílias. E esses são os grandes radicais. As pessoas que propagam o ódio segundo a esquerda, né, gente? Sabemos que isso é uma grande mentira. O ódio começou a ser propagado com força nesse país justamente pelo Lula, nas primeiras campanhas presidenciais que ele fez, lá no final da década, já no final da década de 90. Essa é a verdade. Onde ele jogava os cidadãos brasileiros uns contra os outros. Pobres contra ricos, como se uma sociedade não precisasse dos ricos, né? Imagine uma sociedade sem ricos, sem empresários, sem industriários. O que seria de nós? Nós seríamos a Venezuela em uma semana sem essas pessoas. É criminoso um discurso desse. Criminoso e terrorista. Este homem é um terrorista social. Terrorista, sim. Criminoso, sim. Jogou homens contra mulheres. Jogou brancos contra negros. Promoveu o ódio racial nesse país com toda a liberdade. Ninguém se levantou contra isso. É criminoso o que esse homem fez. Criminoso. E aquelas pessoas que estavam lá no dia 7, as famílias, é que propagam o ódio nesse país? Será que é isso mesmo? Sabemos que não. Sabemos que não. Nós sabemos muito bem quem propaga o ódio. Nós temos um STF, um TSE, propagando um ódio gigantesco no Brasil, agora, neste momento, nesta semana. Com decisões absurdas, dando poderes para eles mesmos, para fazer todo tipo de absurdo contra os brasileiros, contra a Constituição, contra a liberdade individual de cada um, a liberdade de expressão das pessoas, liberdade política. TSE é um absurdo, não precisava nem existir. Para quê? Não existe em país nenhum, só aqui no Brasil. E não está servindo, porque não conseguiu conter os crimes que fizeram agora na propaganda eleitoral a favor do candidato de esquerda. Crimes gravíssimos que não tem nem como solucionar. Não daria tempo de colocar toda a propaganda perdida do candidato Bolsonaro em Pernambuco e na Bahia. Esse é o lixo que temos ali dentro do STE e do STF. E eu não tenho medo de falar. São criminosos, sim. Alexandre de Moraes é um coitado. Aquilo ali não é um juiz. Aquilo ali é um bandido. E ele deveria estar preso. Estar preso e não mandando na Polícia Federal, gente. Você está brincando? Por favor, gente. Por favor. Todo mundo sabe disso. Até as criancinhas de 6 anos já sabem disso. Enfim, gente. Eu tive que fazer isso aqui porque eu estou com os vídeos no meu celular. Meu celular estava super pesado. Então eu quis fazer essa narrativa para explicar que naquele dia eu não consegui filmar a entrada dos caminhões. Aconteceu ali na metade da noite, de madrugada, né, do dia 7 já, e eles entraram ali dentro. E a história, todo mundo sabe, né? Quer dizer, todo mundo sabe, pouca gente sabe, porque não houve interesse nas redes de televisão de mostrar as coisas incríveis que aconteceram ali. Eu estava lá em Brasília desde o dia 7, estava junto com as lideranças lá dentro, eu organizei o trincheirão de caminhão com 70 caminhões na segunda quadra, no último dia do movimento. Aí, infelizmente, quando a gente terminou de organizar a muralha de caminhões ali em volta da segunda quadra, ali, muita gente vai lembrar disso, né? A gente se entrincheirou ali, porque a gente queria ficar ali dentro da segunda quadra o máximo possível. Nossa missão era ficar ali,
Não era promover baderna nem nada, era ficar ali, permanecer ali, acampados. Mas fomos atacados pelo governador imbanês. Ele jogou a polícia militar contra nós em algumas ocasiões, inclusive à noite, mandou os 2 guinchos deles de 80 para arrastar 80 toneladas para arrastar os caminhões. E teve um dia ali que nós impedimos um dos caminhões de serem arrastados por esses guinchos. Nós sentamos no chão entre o caminhão guincho e entre o caminhão que seria arrastado. Foi um ato arriscado, mas foi um ato de bravura. Eu estava ali nesse momento, participei desse momento. Foi incrível, gente, o que a gente conseguiu fazer. Infelizmente, isso aí deveria estar documentado. E caso alguém queira utilizar esses meus vídeos, por favor, entre em contato comigo. Pode entrar. Tem meu telefone no meu Facebook ali, é só entrar em contato. Faz parte da história do Brasil, por isso eu não poderia perder ou simplesmente descartar essas filmagens, porque para mim é algo preciosíssimo. É um momento incrível da história do Brasil e serão preservadas aqui no YouTube, se Deus quiser. Se eles não removerem, né? Porque infelizmente temos esquerdistas, realmente, e isso todo mundo sabe agora, é confirmado, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no YouTube, e essas pessoas simplesmente removem o que eles querem. Né? Você não tem liberdade para falar tudo o que você quer. Né? Os esquerdistas têm liberdade para propagar o ódio, para falarem absurdos. Os vídeos do presidente Lula estão aí, todos eles. Vocês já ouviram o PT falar, o nosso vídeo foi removido? Nunca ouviram falar que o vídeo deles foi removido. E os vídeos deles têm conteúdos de ódio, têm conteúdos obscenos, têm conteúdos absurdos, deles propagando todo tipo de barbáries contra a sociedade brasileira. Mas eles têm a liberdade para fazer isso. Nós não. Nós não temos. Nós não temos. Nós não temos o mesmo direito. Nós não conseguimos dar a nossa opinião da mesma maneira que a esquerda faz, infelizmente. É uma realidade. Então, gente, é isso. Fiquem à vontade. Eu sei que, infelizmente, eu percebi que existe pouco interesse em documentos tão importantes daqueles dias ali, mas eu tenho muito orgulho, né, e agradeço a todos que vierem aqui assistir esses vídeos, porque são documentos da história do Brasil e de uma das partes mais belas e mais importantes da história do Brasil. Um abraço no coração dos patriotas. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a nossa nação e que a gente possa ter o progresso que a nossa riqueza merece